qual é a estrutura e hierarquia das atividades de validação? Você conhece? Olá, eu me chamo Maristela, sou consultora, empreendedora e treinadora da empresa Ideas Consultoria e da Validação na Prática. Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre essa estrutura e hierarquia das atividades de validação. Então, existe uma ordem que você precisa respeitar ao realizar as atividades de validação. E ela está descrita em todo o contexto da IN 47 de 2019, que fala da qualificação e validação, certo? Iniciando, você vai iniciar esses documentos pelo principal documento. Então, nós temos o Plano Mestre de Validação. E você vai seguindo com esses documentos até chegar no último documento dessa estrutura toda, que é a qualificação, né, o protocolo de qualificação de transporte. Após isso, você vai ter então lá os monitoramentos, né, vai acontecer assim que você termina, você tem que monitorar, você precisa verificar, ou melhor, fazer, né, a verificação continuada do processo e também o monitoramento contínuo dos equipamentos, que aí vamos falar em outro momento, certo? Então, precisamos comprovar o status de qualificado e validado de dessas atividades que a gente tem dentro da validação, tá? Então, vamos lá. Então, após, né, a base dos documentos da atividade da validação é o Plano Mestre de Validação. Então, contendo o quê? Todas as estratégias de validação, estratégias macros, precisa descrever tudo ali, de tudo que você tem da indústria em relação a qualificações e validações. A gente vai ver devagarinho, tá bom? Depois, você irá elaborar os protocolos de qualificações para os equipamentos, sistemas e utilidades. Muito bem, eu vou mostrar tudo isso dentro de um contexto no PowerPoint para você entender e vai ficar super fácil e você vai ver as brincadeiras que você pode fazer com ele, tá legal? Então, a literatura, ela fala, né, você pode pesquisar que, vamos dizer assim, até nos comentários do PowerPoint também fala o que eu vou dizer agora. Então, lá diz que quando você quer apresentar alguma estrutura e hierarquia, deve-se utilizar a pirâmide ou um triângulo. Legal? É essa a forma que você vai utilizar. Não é da nossa cabeça que a gente opta, né, pela pirâmide ou pelo triângulo. E sim porque os estudiosos ensinam isso. Fechou? Valeu! Então, quando você precisar apresentar para o seu gestor algo que demonstre estrutura e hierarquia, o ideal é utilizar a figura de uma pirâmide ou de triângulo. Então, quero mostrar a vocês como utilizar, tá? No PowerPoint. E ao mesmo tempo vamos falar sobre a estrutura e hierarquia das atividades de validação. E aí eu vou te colocar passo a passo qual é essa estrutura toda que você deve seguir. Então, o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, qual é a sequência que se deve seguir e o que está de acordo com a instrução normativa e a RDC 301 também, certo? E as outras RDCs também, mas a gente pega a base a 301 e você só não vai utilizar o que a 48, 47 e a 16, elas não exigiram. Fechou? Vamos ao slide, então. Bom, vamos iniciar. Então, primeiramente, né, nessa estrutura e hierarquia dessa documentação da validação, você tem o Plano Mestre de Validação, tá? E nesse Plano Mestre de Validação, você precisa descrever todos os outros sistemas, utilidades, validações, aqui dentro do Plano Mestre de Validação. Então, tudo que está acima, sistemas computadorizados, utilidades, qualificação de equipamentos, métodos analíticos, validação de processo de limpeza, validação de processo produtivo, qualificação de transforme, eles precisam ser citados e comentados, colocadas estratégias macro dentro do Plano Mestre de Validação. Depois a gente entra na qualificação de
utilidades e sistemas computadorizados. Então, aqui eu descrevi o ar, HVAC, a água, o vapor, os gases, nitrogênio e ar comprimido. E os sistemas computadorizados também coloquei aqui. E logo acima tem a qualificação de equipamento de laboratório produtivo, a produção, no caso, P&D e qualificação técnica, tá? Que é a qualificação de equipamento. Este aqui, eu poderia colocar tudo num único, tá? Eu poderia colocar tudo nessa etapa aqui, nessa segunda. Por quê? Porque eles podem ser feitos paralelos. Então, essas qualificações, elas podem serem realizadas paralelas, né? Paralelamente. Mas por que, Maristela, que eu posso realizar em paralelo as qualificações? Tá? Então, os equipamentos do laboratório, do P&D, da produção, eles são independentes das utilidades dos sistemas. Por isso que eu posso realizar eles paralelamente, tá? Já o sistema de ar HVAC, que são monitorados por sistemas supervisórios, normalmente, né? E esses sistemas precisam entrar na qualificação conforme a IN 43 de 2019 e seu guia 33 de 2020, tá? Então, o supervisório, ele é um tipo de software para supervisão e controle, né, de aquisições de dados, e depois você, através dessas informações históricas armazenadas, os supervisórios geram relatórios estatísticos para otimização de processos e controle de qualidade. Fechou? Então, no caso dos sistemas de água purificada, a WFI, normalmente é controlado por supervisórios ou instrumentos instalados em linha, que é o requerido que o sistema tenha, né? O sistema de água purificada. Então, você precisa ter lá o instrumento, né, ligado na linha, a um condutivímetro em linha. Precisa estar controlando aquela condutividade no sistema. Aí se tem diversos sistemas no mercado, com visores, conexões, conexões com outros softwares, que até de casa você sabe se está acontecendo e algum problema. E aí por aí vai, né? Então, as câmaras frias, elas podem ser monitoradas por software integrados que monitoram os dados e te avisa se ocorrer algo errado, né? Este software precisa estar validado. Tem que olhar para ele, fechou? Então, a RDC 301 de 2019, ela pede para se ter parâmetros controlados em linha, tá? E esses dados são encaminhados a alguns supervisórios para que possa, né, estar sendo verificados. Pode ser visualmente lá no celular, no computador, no e-mail, ou então você tem um sistema de água bem simples, onde o operador mesmo avalia na sala do sistema, tá? Tem bastante sistemas de água desse tipo, tá? Então, se tem uma sala do sistema com um condutivímetro em linha e com visor de leitura instantânea, no momento, né? Você vai estar lendo fazendo a leitura daquele dado, tá? Ao usar um ar comprimido que você vai utilizar no processo, que entrar em contato, sempre que entrar em contato com a embalagem primária, então você tem lá, antes do invase, você quer jogar um ar comprimido em alguma peça, talvez ela não esteja muito seca, talvez ela esteja, você quer eliminar alguma coisa, porque as embalagens às vezes vêm premiadas, né? Então você precisa jogar esse ar para dentro da embalagem. Este ar comprimido precisa estar qualificado. Você não pode utilizar se não tiver qualificação dele, porque você está colocando em risco, né, aquele processo e pode ocorrer, né, a contaminação cruzada. Então, é um momento que deve se cuidar bastante, tá bem? Depois de ter as utilidades, os sistemas computadorizados
validados e os equipamentos qualificados, então pode-se seguir para a validação do método analítico, pois precisa ter os equipamentos qualificados, precisa ter o sistema de água validado, precisa ter o sistema de HVAC validado, o espectrofotômetro que você utiliza, né, qualificado, o HPLC, para se ter os métodos analíticos validados e aprovados, certo? Então, olhando para a pirâmide, depois que a gente tem todos os equipamentos, sistemas e utilidades qualificados, você então vai ter que ter os métodos analíticos validados para então sim ir para a validação de processo de limpeza e depois, ou em paralelo, estes dois para a validação de processo produtivo e por último você tem a qualificação de transporte. Então, eu posso realizar a validação de processo de limpeza ou antes ou depois da validação do processo produtivo, tá? Então, não tem uma sequência que eu precise, lógica que eu precise seguir. Não, precisa fazer limpeza, depois processo produtivo. Não, precisa processo produtivo para depois limpeza. Bom, se você quer utilizar limpeza antes do processo produtivo, utilize. Se você quer usar eles em conjunto, paralelamente, utilizando os mesmos lotes que você está fabricando, também você pode utilizar. Se você quer fazer primeiro processo, depois limpeza, também. Então, é uma estratégia que você, com a sua equipe, com os gestores dos outros setores, podem fazer uma reunião e colocar essa estratégia no plano mestre de validação, tá? Então, lá, essa pirâmide, ela pode ir para dentro do PMV, mesmo que você vai ter, sim, que detalhar cada etapa que está aparecendo, né, dessas atividades todas, porque você tem que botar descrever a estratégia de cada um, tá? Então, é isso. E aí, eu apenas deixo uma dica, né, para você otimizar os seus trabalhos, porque o tempo da indústria é importante e ele é muito curto às vezes. Então, a empresa ela vai definir qual a estratégia ela vai utilizar, mas também eu deixo a dica que você pode, e talvez seja muito interessante para a sua empresa, fazer a validação de limpeza e a validação de processo produtivo paralelos, tá bem? E aí, por último, então, como havia falado, temos a qualificação de transporte dos produtos. Eu tenho lá a saída da expedição, eu tenho a saída da empresa até a distribuidora, através de uma transportadora, e aí chegando lá eu tenho toda a logística final até chegar no cliente. Então a qualificação de transporte é a última etapa, porque ela está no final mesmo. Então agora eu quero brincar um pouquinho com vocês sobre esse desenho, sobre essa forma, né, essa pirâmide, ou esse triângulo. Então, a pirâmide ou o triângulo da hierarquia da validação e que a gente pode chamar de pirâmide da validação direta. Então, aqui eu trouxe, tanto o PowerPoint quanto as bibliografias trazem que a pirâmide ou o triângulo simboliza a estrutura e hierarquia. Procura ali que você vai achar. E aqui eu trouxe as referências aonde tem toda essa, vamos dizer assim, esse contexto todo, e aí você vai montar a sua. Porque esses dois aqui, qualificação de equipamento e dos sistemas computadorizados e utilidade, eles podem ser paralelos, então você pode querer colocar numa etapa só aqui, não tem problema nenhum. Desde que fale isso tudo, né? Aí depois você segue a pirâmide, que as flechinhas, você precisa ter um plano mestre de validação para depois fazer as qualificações, para depois ter um método analítico, porque tu vai precisar dos equipamentos, vai precisar lá do HPLC, vai precisar dos equipamentos do controle de qualidade, da produção, quando você for fazer lá um método para coletar o resíduo, né, do ativo lá no equipamento, na superfície do equipamento. E depois processo de limpeza e produtivo e qualificação de transporte. Bom, eu quero brincar aqui, quero mostrar para vocês que vocês podem aqui dentro
Eu vou já instalar, dou 2 cliques em cima da figura, ó, apareceu um monte de modelos que eu posso brincar aqui dentro. Aqui tem mais, ó, tem umas deitadinhas. Então, você pode fazer uma brincadeira aqui e escolher a mais legal que você acha, tá? Ó, tem esses 3D aqui, é legal, né? Então, aí você pode fazer uma brincadeira. E também aqui, desse lado aqui, aonde a gente tem os layouts, ó, aqui eu inverti ela. Ou deixaria assim, dá para inverter, né? Porque o plano mestre de validação é o menorzinho deles. Se você pensar assim, tudo bem, mas não é muito usado. Essa aqui é legal também, ó. Ah, então, se eu clicar aqui, eu tenho que mexer, daí, claro, trazer para cada uma dentro do seu quadradinho aqui do lado. Esta aqui é muito utilizada, é só porque eu, Maristela, adoro 3D, então eu prefiro. Essa aqui também é interessante, talvez não para essa. Então, essas 4 são os tipos e, no caso, eu escolhi essa aqui, vamos deixar essa aqui e escolhi também a 3D, tá? Então, aqui você veja que você pode fazer uma brincadeira e escolher. Essa fórmula que você escolheu e você desenhou a estratégia de você seguir essa estrutura, essa hierarquia, essas documentações da validação, você pode colocar dentro, e deve, né, colocar dentro do plano mestre de validação, mas você pode colocar de diversas maneiras. Você pode colocar em desenho, né, a forma, sim, exatamente, colocar lá e explicar cada ponto, cada um deles. Vai falar dentro do plano mestre de validação dos sistemas computadorizados, das utilidades, aí vai colocar todas, HVAC, água, vapor, gases, o que você tiver. Aí depois vai falar sobre a qualificação de equipamento, do laboratório, do processo produtivo, do P&D, do equipamentos térmicos, vai citar todos, mas você vai falar um pouquinho da estratégia de cada um. Método analítico também vai falar um pouco da estratégia, vai falar sobre a validação de processo de limpeza, vai falar um pouquinho da estratégia, como vai ser seguida, vai falar um pouquinho também sobre a estratégia do processo produtivo e da qualificação de transporte, o que você vai ver dentro dela. Então, é legal, dá para brincar bastante com o PowerPoint, dá para desenhar várias coisas muito legais. Está bem? O que a gente tem aqui? Como chegar a um processo sob controle? Você tem manutenção preventiva em primeiro lugar. Depois você precisa fazer a calibração. Vamos supor lá que você tem uma estufa, que é um equipamento térmico. Então, você tem a manutenção daquele equipamento. Na manutenção, às vezes, precisa fazer um ajuste dos sensores lá dentro, né? Às vezes, eles têm um erro muito grande e dá para ajustar, outras vezes não dá. E talvez dê pouco ou consegue bastante. Normalmente se consegue. Mas já vi casos de não conseguir ter que trocar. Mas, enfim. Depois você faz uma calibração de sensores mais a malha, né? Uma calibração é bastante... tem muita informação importante para seguir. E com esses dois, você vai poder fazer a qualificação, tá? Depois que você fez a qualificação, você tem a validação em alguns casos. E esses dois juntos é o que vai lhe dizer que o processo está sob controle. Gente, eu já tive lá no início, 2005, 2004, 2005, eu cheguei a fazer a calibração antes da manutenção. Aí, quando chegou na manutenção, precisou fazer um ajuste lá no sensor e no controlador, e eu tive que calibrar de novo. Por isso que cuidem, fazem essa sequência mesmo, que é para vocês não perder tempo nem dinheiro, tá bem? Faz a manutenção, depois faz a calibração, e aí isso você vai poder fazer a qualificação, tem que ter o certificado da calibração, tem que ter o documento que diz que foi feita a manutenção, né? Tudo registrado, bonitinho, faz a qualificação, faz a validação, se envolve validação, e aí você mantém esse processo sob controle
cuidando isso tudo de novo. Normalmente a manutenção vai ter uma periodicidade para realizar, calibração também, né? Tem norma, tem documentações, né? Normas para seguir, então precisa seguir, tem ISO às vezes para seguir, e você continua esse processo, tá legal? Aqui eu quero mostrar para vocês que aqui também você pode fazer uma brincadeira, bem interessante. Olha, abriu várias coisas aqui em cima, então você pode abrir aqui também e aí vai ter vários, ó. Então você vai descobrindo qual você quer deixar, tá? Aqui tem alterações de cores, tá? Você pode mudar, ela vai mudar lá atrás. Aí eu deixei assim aqui mesmo. E aqui, botão direito, você tem o preenchimento, ó. Então, se eu... Tá vendo lá? Mudou toda ela. Aí aqui tem a estrutura. Tá vendo que mudou lá atrás, ó. Então, você pode mudar. Aqui também. Deixa eu só ver que eu acho que isso aqui. Essa é a minha, tá bem. Então, aqui atrás, você consegue fazer isso, consegue fazer essa modificação, ó. Botei azul, agora vou voltar para amarelo. Opa. Yellow. Aí, tá? Então, você pode fazer uma brincadeira e modificar essa estrutura toda. Mais um é a hierarquia da documentação da validação. Ah, Marcelo, mas aqui tu não usou uma pirâmide. Não usei, mas eu posso usar. Vamos lá. Vamos pegar a pirâmide, mais layouts. E aí vem aqui. Aí vamos escolher esta aqui. Também é mais interessante. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar, né? Colocar os relatórios para cima. Plano mestre. Vamos lá. Mais um pouquinho e a gente chega lá. Olha que legal. Então eu tenho uma pirâmide, tá? Eu chamei de hierarquia aqui nesse caso, mas é uma pirâmide também do documentação da validação, mais macro, certo? Aqui é das atividades, ó. Então aqui é da documentação. Você tem o plano mestre, tem o plano de validação, protocolo de qualificação e validação e o relatório, certo? E aqui também a mesma coisa, posso colocar isso aqui, mas olha o que é legal aqui, tá vendo? Abriu vários outros. Se eu abrir aqui do lado, eu tenho, ó, interessante. Dá para fazer uma brincadeira, ó, interessante. Tá vendo? Esse aqui é 3D, mas você pode pegar o simplesinho. Olha como fica bonitinho o 3D, né? Então tá aí, vamos lá. Não gostei muito. Eu prefiro, então, assim não dá, assim eu acho muito esquisito, e assim vai. Você vai escolher a que você gostar mais, não é mesmo? E é isso, porque os outros, aqui, também você vai poder mexer nas laterais aqui, trocar a borda, vamos aqui, ó, botão direito, formatar forma, e aqui dentro você tem as linhas, acho que não puxou, aqui puxou sim, ali ó, verdinha, sei lá, eu quero um azul, vamos botar azul nesse negócio, e aqui também você pode trocar a cor da balinha, tá bem? E aqui eu tava arrumando, olha só, que lindo, então aí eu estava colocando azul, porque o azul é da validação na prática, certo? E o verde já é da Ideas. Então, por esse motivo que eu estava trocando, tá? Usando os mesmos padrões. Então, é isso. Hoje eu fiz um vídeo um pouco diferente, um vídeo que, além de trazer o conteúdo, eu mostrei para vocês as brincadeiras que vocês podem fazer com as figuras, principalmente 3D, que eu acho maravilhosas, e fica aí de dica para vocês que usem, utilizem, e lembre-se, se for apresentar para um gestor
ou até mesmo para você, nos seus protocolos, nos seus relatórios, faça e for algo de estruturação e de hierarquia, busque a pirâmide ou o triângulo. E isto é o que é ensinado, né? E é o que é mais correto, mais ideal para aquele tipo de informação. Às vezes a gente quer usar um gráfico de barras e passar uma informação que não cabe ali. Às vezes a gente quer usar um gráfico de pizza e não cabe a informação para aquele gráfico de pizza, tem que ser o de barras. Então, assim, também existem, né, para os gráficos, situações específicas para um gráfico, que significa informações a serem passadas quando eu uso um gráfico de pizza, quando eu uso um gráfico de barras, quando eu uso um gráfico de linha. Então, isso também tem que ser cuidado quando você faz uma apresentação e apresenta para alguém ou até para você mesmo. Então, coloca isso na tua rotina. Pesquise para ver se não tem qual é a melhor maneira de representar um dado X, qual é a melhor maneira de representar um CEP, qual é a melhor maneira de representar alguma coisa estatística, fluxogramas, organograma também tem a sua maneira de representar, certo? E aí você enfeita ele do jeito que você quer, desde que siga aquele modelo que os estudiosos nos trouxeram, certo? É isso por hoje, fica com Deus e até o próximo vídeo ou próxima live.